Graças a Deus, também passamos bem. Ontem nós tivemos a alegria de estarmos lá na primeira igreja batista de Jaú. E foi um tempo muito precioso ali no meio das irmãs. Foi uma equipe comigo, dando um suporte. A Jana, a Joca, a irmã Lúcia, a Sheila, a Thaís. E nós tivemos ali um tempo de comunhão, foi bem edificante. Hoje eu quero trazer mais ou menos um pouco do que eu ministrei lá ontem, mas focando a questão da gratidão. Então, nós estivemos falando lá sobre como florescer em terra seca. As crianças podem sair, e os adolescentes, amém? Como florescer em uma terra seca. Então eu estive falando lá sobre vários textos da palavra e enfatizando que para nós florescermos nos dias de sequidão, nós temos que ter raízes profundas em Deus. É impossível nós suportarmos os dias de sequidão, de tristeza, de angústia, se nós não tivermos uma raiz profunda em Deus. E eu estava falando, uma das coisas que eu coloquei foi quando nós viajamos, que eu já até falei isso aqui, mas quando nós viajamos ali para Israel e cruzamos o deserto do Saara, foi uma das coisas que eu abordei ontem, é que nós só víamos sequidão, terra e pedra, areia e pedra, a não ser em algum lugar mais distante que nós visualizávamos um oásis ou alguns pés de tamareiras, mas o mais era só sequidão. E eu estava falando que quando a terra é seca, ou no período da grande seca, quando nós olhamos o nosso Nordeste, no período de seca bem difícil, nós vemos que a seca, ela traz desconforto, ela traz miséria, ela traz frustração, ela traz desânimo, ela traz depressão e ela também traz muitas necessidades espirituais, necessidades emocionais, necessidade física, porque sentimos falta da água, o nosso corpo desidrata muito rápido. Nós sentimos a necessidade espiritual e aí então nós desfalecemos. Então nós caminhamos pela Bíblia e eu quero falar primeiro de um texto e depois a gente vai mostrar um exemplo de um homem na Bíblia que aprendeu o que é ter raízes profundas em Deus. Não foi perfeito, mas ele sabia onde se refugiar no dia da angústia. Aleluia. Então a primeira atitude de quem quer ter raízes profundas em Deus, nós vamos encontrar em Salmo 1. Então abra sua Bíblia no Salmo 1. No Salmo 1, ele traz, eu já preguei aqui também sobre isso, mas hoje eu quero enfatizar essas raízes profundas em Deus. E nós vamos mostrar que essas raízes, ela vai contribuir muito com a nossa vida de gratidão a Deus. Então diz assim, no verso 1:
pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Numa outra versão diz assim: bem-aventurado o homem que não anda segundo os conselhos dos ímpios, nem se detém na roda dos escarnecedores, e nem se assenta, que não imita e não se assenta na roda dos escarnecedores. Então eu estava falando que o escarnecedor é como aquela ave que se alimenta de carniça. E aqui no Salmo 1 ele diz que é aquele que não segue o conselho, não imita a conduta e não se assenta. E nós muitas vezes andamos dessa forma. Nós ouvimos os conselhos dos ímpios. Eu faço assim, dá de boa. Eu sonego. Eu não pago imposto. Eu minto em relação a isso. Eu faço assim. Então, a pessoa ela segue o conselho daquele ímpio. Muitas vezes a mulher vai falar com a amiga do serviço: eu estou com dificuldade, eu estou com problema. Vai falar para uma amiga lá no serviço que não tem conhecimento da palavra, que não tem o temor de Deus, e ela pega e fala assim: amiga, abandona, separa, porque o importante dessa vida é ser feliz. Não é isso? Imagina, você está perdendo tempo. Filha, vive a vida. Você está perdendo tempo indo para a igreja, ouvindo pastor, ouvindo o que a Bíblia diz. Isso daí hoje é careta. Tem um termo agora que eles usam aí para designar o que é brega, careta. Eu não lembro agora, mas se alguém souber, que meu pai é crente, alguma coisa assim. Meu pai é careta. Mas a Bíblia diz que não ouve, não imita, e hoje a grande dificuldade da igreja é querer imitar o mundo. Nós muitas vezes queremos andar da forma que o mundo anda, nós queremos falar como o mundo anda, nós queremos adquirir as coisas como o mundo adquire, nós queremos andar, vestir como o mundo veste, nós queremos viver o mundo em toda a nossa maneira de viver. E também não se assenta. Aqui eu estive enfatizando muitas vezes nós entramos numa conversa que não é para nós participarmos. É uma fofoca, é uma piada imoral, é uma conversa errada, é uma situação. E até eu estava falando, por que as pessoas hoje elas se sentem confortáveis a falar coisas, a mandar vídeos pornográficos pelo WhatsApp, a mandar piadas indecentes para você, sabendo que você é um cristão? Porque antigamente a pessoa falava assim, estava um grupinho falando alguma coisa, chegava um cristão, chegou fulano. Mas hoje, se bobear, o irmão da igreja entra na rodinha e conta 3 piadas piores do que aquela que o povo ali está contando. Então não se assenta, não participa, não está ali, não está impregnado nele. E aí as atitudes vão mostrando que você tem raízes em Deus, quando você se posiciona na presença do Senhor. E aí continua: ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. É como a árvore plantada à beira da água corrente, e dá fruto no tempo certo. As suas folhas não murcham, e tudo que faz prosperará. Tudo que faz prosperará, porque o seu coração está em Deus, porque você medita na palavra de dia e de noite. Você sabe o que Deus te fala sobre o pecado. Você sabe o que Deus fala acerca da ingratidão. Você sabe o que Deus fala sobre a infidelidade. Você sabe o que Deus fala sobre a traição. Você sabe o que Deus fala sobre a pornografia. Você sabe o que Deus fala sobre o adultério. Você sabe o que Deus fala sobre a mentira.
E no tempo da sequidão, as suas folhas continuam verdes. Nesse tempo de pandemia, nós vimos quantas pessoas entrando em desespero, porque perderam amigo, perderam família, perderam parentes, perderam pessoas próximas, entrando em desespero. Mas nós que temos as raízes em Deus, sabemos que fechamos os olhos aqui e encontramos com Deus na eternidade. Então não há razão para desespero, não há razão para a gente murmurar e praguejar contra Deus. E aí nós vemos um homem, tem vários na Bíblia, mas tem um homem que aprendeu a desenvolver as suas raízes em Deus. E este homem é Davi. Nós já ouvimos muitas mensagens de Davi. Davi não foi um homem perfeito. Davi cometeu muitos erros, e erros graves. Mas mesmo assim, ele tinha um coração quebrantado. Ele tinha um coração ensinável. Ele tinha um coração que se arrependia. Ele tinha uma sede de Deus, que isso suplantava as suas dificuldades. E ele escreveu em 1 Crônicas 16. 1 Crônicas 16, Salmo de gratidão de Davi. 1 Crônicas, a partir do verso 7, versículo 7. Foi naquele dia que pela primeira vez Davi encarregou Asaf e seus parentes de louvarem ao Senhor com salmos de gratidão. Deem graças ao Senhor, clamem pelo seu nome, divulgue entre as nações o que ele tem feito. Cantem para ele, louvem-no, contem todos os seus atos maravilhosos, gloriem-se no seu santo nome. Alegre-se o coração dos que buscam ao Senhor. Olhem para o Senhor e para a sua força. Busquem sempre a sua face. Lembre-se das maravilhas que ele fez e os seus prodígios, das ordenanças que pronunciou. Davi então faz um chamado. Ele estabelece um grupo de adoração. Ele estabelece aqui uma visão no meio daquela nação para glorificar, para exaltar, para cantar, para celebrar o Deus maravilhoso que livrou o povo de várias guerras, de várias situações, de várias misérias, de várias guerras que passaram. E ele chama aquele povo, através desse salmo, lembra das maravilhas do Senhor. A gratidão é algo que está claro na vida de Davi. Ele reconhecia que tudo vinha do Senhor. Ele sabia que ele só estava em pé porque o Senhor mantinha ele em pé. E quando ele caiu no pecado, ele disse assim: enquanto eu me calei, os meus ossos se tornaram em sequidão de estio. Enquanto eu me calei, não confessei o meu pecado, aquilo tornou-se uma doença em mim. Eu perdi a alegria da salvação, eu perdi a alegria de adorar a Deus, até que eu me lembrei do Senhor e me arrependi, e me quebrantei, e eu me derramei diante do Senhor, e Ele me perdoou.
nossos erros e nos arrepender dos nossos maus caminhos. O arrogante, o orgulhoso, nunca vai achar que errou, sempre vai achar que erraram com ele. Erraram comigo, não me abraçaram, não me protegeram, não me abençoaram, não oraram por mim. Nunca traz o problema para si. Não, eu distanciei, eu me afastei, eu errei, eu pequei. E aí nós vemos então que um coração agradecido, ele traz à memória os feitos do Senhor. E uma das coisas que eu enfatizei ontem é que muitas vezes nós esquecemos o que Deus fez por nós. E eu até falei que se nós queremos ver como nós éramos no passado, era só pegar a carteira de identidade ou uma foto antiga para ver como a gente era só um trapinho, como a gente era feio, como o mundo nos oprimia, como a gente era envelhecido pelo pecado, pela bebida, pela farra. Teve uma vez que foi um irmão pregar na nossa igreja, eu não sei nem se foi aqui em Bauru, se foi em São Paulo, e esse irmão, ele era feio, mas muito feio. Ele mostrou a foto dele antes de conhecer Jesus. Aí ele era terrível. Então, vindo para Jesus, ele entrou na funilaria de Deus, no spa de Deus, e o irmãozinho ficou jeitoso, né? E ele falou: graças a Deus que Deus me deu uma ajeitada, que eu até casei, e casou com uma mulher muito bonita. Então às vezes a gente não tem essa ideia de lembrar como era a nossa vida no passado, as nossas misérias emocionais, os nossos abandonos, as nossas dores. E aí nós vemos então que Davi, ele lembre-se das maravilhas que ele fez, dos seus prodígios, das suas ordenanças que pronunciou. Nesses dias eu senti de Deus de colocar algumas lembranças dos nossos 30 anos. Tem muito mais. Então eu coloquei alguns no Face, no Instagram, onde quem quisesse ver, porque foram maravilhas que Deus operou, curas que Deus operou, casamentos que Deus restaurou, mulheres que chegaram na porta da nossa casa e falaram: pastor, o que eu faço? Meu casamento está acabando, meu marido está com outra, pastor, o que eu faço? E nós abraçamos, e nós choramos juntos, e nós estivemos ali profetizando: seu marido vai voltar, seu lar não vai ser destruído. E entramos em guerra a favor daquele lar. E hoje, para a glória do Senhor, estão na presença do Senhor. E ela pode dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Oramos por os enfermos, né? Ou tivemos assim momentos assim de sobrenatural de Deus. Não foi só porque os gravetos ficavam iluminados quando nós íamos em vigília, mas era a cura, era a transformação de vida, era a libertação de cadeias emocionais. Uma vez nós chegamos numa casa e a pessoa falou assim: pastor, ora por nós. E nós não entendíamos por que orar. E o pastor começou a orar, e o Senhor começou a revelar. E essa irmã veio chorando, trazendo uma faca. E ela chorava, e ela dizia assim: pastor, toda noite eu ouvia uma voz: mata o seu marido. Ela dormia com a faca debaixo do travesseiro. Ela falou: pastor, eu quero entregar essa arma, eu quero desfazer dessa arma. E era a pessoa que vivia indo na igreja, que conhecia a palavra.
Mas toda noite ela enfrentava uma luta. E uma voz que falava: você tem que matar o seu marido. Trazer a memória, trazer as lembranças do que Deus faz. Teve uma outra vez, aqui em Bauru, lá na rua 4 do Jaraguá. Vocês conhecem a mãe da Marinalva? Morava ali num barraquinho com uma renca de filho. Na época eu nem sei quantos filhos ela tinha. Marinalva era menina de 10 anos, 9 anos. Nós chegamos lá, a gente não era acostumado com essa realidade, o pastor muito menos. Eu ainda tinha mais ou menos experiência, mas ele não. Entramos naquele barraco, a mãe da Marinalva com uma ferida na perna, uma ferida brava, aberta. Aquilo pulgando, saindo pus. E o pastor falou para ela assim: a senhora crê que Jesus pode curar essa ferida? E ela, tadinha, quem conhece a mãe da Marinalva sabe que ela não tem boca para nada. Ela fez assim, né? Aí o geral falou: me dá um pouco de óleo. E eu confesso que eu não teria coragem, só movido pelo Espírito Santo de Deus. O pastor pegou aquele óleo e ungiu aquela ferida com a mão assim, orando, repreendendo. Em prazo curto, aquela ferida cicatrizou. Nunca mais ela teve aquela ferida na perna. O que é isso? Se não é lembrar dos feitos do Senhor. Se não é lembrar de coisas que Deus se moveu a nosso favor. Não é por nós, não é no nosso mérito, é no mérito do nome precioso de Jesus. E todas aquelas histórias que eu coloquei aconteceram de forma sobrenatural. Sobrenatural. Lembrar dos feitos do Senhor. Quando nós vemos lá que fala no Salmo 1, aquele que medita de dia e de noite. Eu estou fazendo compra para minha pizzaria Caprese e eu estou glorificando a Deus porque o meu Redentor vive, porque o Senhor vai abrir as portas, porque o Senhor vai adestrar as minhas mãos. Eu vou preparar um bolo e eu vou fazer cantando e glorificando a Deus, porque aquele bolo vai ser o melhor bolo que eu vou fazer. Eu vou limpar uma casa glorificando e agradecendo, porque eu tenho um lar, eu tenho uma casa para limpar, eu tenho uma louça para lavar, eu tenho uma comida para fazer. Coisas pequenas que muitas vezes nós murmuramos, porque nós não queremos. Nós queríamos ter, se eu pudesse ter. Louvado seja Deus que eu tenho arroz e ovo e feijão. Louvado seja Deus que eu posso plantar na minha casa uma horta e comer aquilo que eu plantei. Glória a Deus. Uma vida que é enraizada no Senhor, ela tem um coração agradecido e nunca esquece do que Deus fez. Louva e exalta o nome de Deus. O seu ambiente na sua casa é um ambiente de adoração. Eu não preciso estar na igreja para estar adorando. Eu não preciso estar na igreja para estar cantando. Eu não preciso estar na igreja para estar dizendo: Deus seja louvado, porque a provisão dele veio sobre mim nesse dia. Louva e exalta. Lá em 1 Crônicas diz 16:9: cantem para ele, louvem-lhe. Davi louvava e exaltava o Senhor
por ter recebido vitórias nas suas mãos. Ele celebrava as maravilhas de Deus realizadas por ele. Davi sabia que Deus era poderoso bastante para fazer muito mais do que ele já havia feito. Aleluia, glória a Deus. Às vezes a gente está lavando ou fazendo alguma coisa e a nossa cabeça começa a receber muita seta. O seu pagamento não vai durar nada. Você não vai conseguir pagar aquela dívida. Você não vai conseguir isso. Mas se você está cantando, adorando ao Senhor, não há nada melhor. Satanás não vai encontrar brecha para lançar pensamento. De repente vem aquele cântico: sobrevivi, adorando, sobrevivi. E aí você vai. Quando termina o dia, você está cheio de fé. E aquela provisão que você precisava, Deus entra naquela história. Deus muda, Deus provê, Deus liberta, Deus cura, Deus transforma. Aleluia! Agora nós muitas vezes não queremos pagar o preço dessas raízes se aprofundarem em Deus. A vida cristã é muito complicada. Minha amiga que não está nem aí, está aí nas baladas, tudo que ela quer, ela compra. E a gente vai comparando muitas vezes as coisas do mundo com as coisas de Deus. Mas nós esquecemos que o nosso lugar de descanso não é aqui na terra. Nós esquecemos que aqui é passageiro, que nós vamos viver a eternidade, que nós temos que angariar e trabalhar para conseguir o nosso galardão no céu, porque aqui a traça e a ferrugem vão consumir. Você pode falar: eu tenho um carro Mega Blaster grande, maravilhoso do meu sonho, mas quando você morrer vai ficar aqui. Quando Jesus voltar, você não vai levar a sua casa. Quando Jesus voltar, você não vai levar a sua joia. E muitas vezes nós nos consumimos porque nós queremos todas essas coisas que o mundo tem. Então, pastora, eu vou me contentar? Não, mas eu não vou colocar minhas raízes nisso. Eu não vou ficar nesta vida achando que tudo se resume em comer, beber e dormir. Aleluia. Aqueles que têm raízes profundas em Deus, alegra-se no Senhor, apesar das circunstâncias. Quantas dores, hein? Quantas dificuldades, quantas lágrimas em meio, nas madrugadas, quanto choro, mas em meio ao choro havia uma alegria. Eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre as nações. Nós não somos proibidos de chorar, mas nós somos proibidos de não se alegrar em Deus. Lá em Jeremias 17, 7. Alegre-se no Senhor apesar da circunstância. Pastora, a senhora está falando isso porque a senhora é pastora, como eu falei lá ontem. A senhora anda num outro nível, a senhora não tem problema, a senhora anda sobre as nuvens. O pastor e a senhora, sabe, então são os anjos carregam a senhora e o pastor. Coitado do anjo, já deve estar cansado já. Mas nós
sofremos e enfrentamos da mesma forma que vocês enfrentam. As mesmas dores, as mesmas ansiedades, os mesmos temores. Mas o que nos coloca em pé é a alegria do Senhor, que é a nossa força. Aleluia! Isso que o pastor falou aqui na introdução, do tempo da depressão, vocês não têm noção do que foi. Vocês não têm noção. Alguns irmãos mais próximos vivenciaram conosco. Não foi fácil, mas a cada dia nós nos levantávamos e adorávamos o Senhor e nos alegrávamos em Deus. Este é o dia que o Senhor fez. Eu vou me alegrar e me regozijar nele. Então aqui em Jeremias 17:7 diz assim: mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Numa outra versão diz confiança e esperança. E ele será como uma árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ele não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar fruto. Então diz aqui que aquele que está na presença do Senhor está com seu coração confiante, sempre cheio de esperança, não temendo as situações difíceis. Situações ou circunstâncias difíceis sempre terão, porque elas fazem parte do nosso treinamento, do nosso crescimento. A Bíblia diz: se você se mostra fraco, frouxo no dia da angústia, como é que você vai suportar quando vier a cheia, né, do rio? Ou os dias de luta? Glorie-se no seu santo nome, alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. No Salmos 16:11, Davi diz, ele diz que na presença do Senhor há abundância de alegria e delícias perpetuamente. Salmos 16:11. Se alguém achar primeiro que eu, pode ler. Tu me farás ver a vereda da vida, na tua presença me encherás de alegria, com delícias perpétuas a tua direita. Aleluia, aleluia, com alegria plena. Aqui nessa versão diz: tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da tua presença, o eterno prazer à tua direita. Quando fala à direita, é a questão de honra, é a posição de honra que o Senhor nos coloca. Aquele que anda com as raízes firmadas em Deus, fala daquilo que Deus faz, testemunha. Então nós vemos que aqueles que têm a raiz, ele lembra dos feitos de Deus, ele louva e exalta o nome de Deus, ele se alegra no Senhor apesar das circunstâncias, e ele fala daquilo que Deus faz, testemunha. Os seus familiares conhecem o Deus que você serve? Seu pai, sua mãe, sua tia, seu primo, seu sobrinho, seu irmão, seu filho, conhece o Deus que você serve? Talvez não conheça, porque todas as maravilhas que Deus já fez na tua vida, você nunca nem compartilhou, você nunca testemunhou. Às vezes você até murmura, mas você não reconhece o que Deus fez. E como
Como que você acha que essas pessoas vão querer conhecer esse Deus se você não fala desse Deus? Não testemunha desse Deus. O salmista diz: foi bom eu ter sido afligido para que eu aprendesse os teus estatutos. Nós temos que compartilhar. Nós temos que falar da razão da nossa fé. Nós temos que falar com aquele amigo do serviço que está mais próximo, que almoça junto conosco. Falar: olha, Deus tem sido maravilhoso comigo. O Senhor me protegeu, o Senhor me proveu, o Senhor me guardou, o Senhor tem me salvado de muitas coisas que muitas vezes nem eu sei, livrado de muitas situações. Só de nós termos passado desta pandemia já é motivo de nós, só no Retreté de Jeová, porque eu tive, o pastor teve, e muitos aqui tiveram. Então, se nós estamos aqui hoje, porque o Senhor nos guardou e nos livrou, porque essa doença não é fácil. Não é apenas celebrar, mas é compartilhar. É sentar com a pessoa e falar: olha, você lembra como eu vivia? A miséria que eu vivia, a destruição que eu vivia, a falta de esperança que eu tinha. Hoje eu sei em quem eu tenho crido, como diz o hino: pois eu sei quem tenho crido, estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Nós sabemos o Deus que nós cremos, então nós temos que testemunhar deste Deus. Divulgue entre as nações o que Ele tem feito. Cantem todos os seus atos maravilhosos. Aquilo que Deus tem feito às nossas vidas não pode ficar retido só para nós. Sua gratidão não é só para você. Esse ato de Deus em nossa vida precisa ser compartilhado. E essa questão de compartilhar é muito séria. Nós vimos, e muitas pessoas estão falando, que depois da pandemia muitas pessoas não retornaram à comunhão, não voltaram a congregar. E nós sabemos que hoje a tecnologia é uma bênção de Deus. Nós estamos aqui transmitindo na live, mas não dá para ser crente dentro de casa. Não dá para ser igreja do Senhor em casa, porque é na comunhão que nós somos atritados, é na comunhão que nós somos quebrantados, é na comunhão que nós aprendemos a nos relacionar segundo o padrão de Deus, exercer misericórdia, pedir perdão, manifestar amor. É na comunhão dos santos. Em casa, eu estou assistindo um culto ou um pastor pregando, eu não concordo com ele, eu mudo de canal, eu mudo outro pastor. Se eu quero um pastor do fogo, eu vou lá para aquele pastor do Retreté. Se eu quero um pastor mais parado, eu vou naquele pastor que é mais parado. E aí eu só ouço o que é agradável aos meus ouvidos. Eu não sou confrontado em nada. Eu quero ouvir que amanhã eu vou trabalhar e vou receber aumento. Eu quero ouvir que amanhã as coisas, os problemas da minha vida vão ser sanados. Eu quero ouvir amanhã que o tempo do meu deserto vai mudar. Eu quero prosperidade, Deus. Eu quero uma casa nova, eu quero um carro novo, eu quero comprar tudo que eu quiser. Eu quero um cartão sem limite. E aí nós vivemos uma vida cristã barata, fraca,
E quando vem a tempestade, nós deixamos a palavra, nós deixamos Deus. Não quero mais a igreja, não quero mais servir esse Deus, não quero mais saber disso, eu vou viver a minha vida. Quantas pessoas que não tiveram Cristo revelado nesse tempo de pandemia estão praguejando, murmurando, reclamando, como que Deus ama e deixar o povo morrer com essa pandemia. Como se Deus fosse culpado da negligência do homem de criar, de fazer, de destruir aquilo que Deus criou. Cada dia mais a terra se aquece, cada dia mais aumenta os lixos nos mares, cada dia mais há pragas, há pestes, cada dia mais. E isso não é Deus, isso é o homem que é ganancioso, que é miserável, que quer destruir tudo que Deus criou, até os princípios morais de Deus. Terminando, em Isaías 35, há uma promessa para nós. Oh, aleluia, Deus. A alegria dos redimidos. Isaías 35. O deserto e a terra ressequida se regozijarão, o ermo exultará e florescerá como a tulipa, irromperá em flores e mostrará grande regozijo e cantará de alegria. A glória do Líbano lhe será dada, como também o resplendor do Carmelo, e de Saron verão a glória do Senhor. A terra ressequida, o deserto voltará a se regozijar, o ermo exultará e florescerá como tulipa. Eu estava falando ontem que tulipa, ela dá em terras muito frias, aonde está aquelas neves que a gente vê, né, naquelas fotos da Europa, nos invernos mais fortes que tem. E quando está acabando o inverno, a neve vai se derretendo, e aquelas tulipas que estavam adormecidas, elas vêm com toda a força e já traz aquelas flores maravilhosas. Nós hoje temos aqui no Brasil tulipas, mas nós temos que guardar em geladeira, que com esse calor ela não suporta. E aqui está dizendo que da mesma forma que o ermo, quer dizer, aquele período de sequidão, vai brotar as flores, como a tulipa brota no dia em que termina aquelas neves, trazendo toda a sua beleza. Aqui fala que a glória do Líbano será dada, como também o resplendor do Carmelo. São lugares aonde a plantação é verdejante, aonde o cedro do Líbano é até o símbolo do país, porque é lindo, não é? É uma árvore forte, é algo que mostra toda a beleza. O Carmelo é um lugar lindo, é uma planície linda. Nós vimos lá, verdejante, a coisa mais linda que é. E o resplendor de Saron verão a glória do Senhor. Saron era um lugar onde produzia muitas flores, tanto é que compara-se Jesus como a rosa de Saron, na beleza que tinha. Então, da mesma forma que tinha essas belezas nesses lugares, o Senhor está dizendo ao povo de Israel que vivia na sequidão e no deserto, que eles se tornariam verdejantes, produtivos, abençoados, e que o tempo de miséria, e que o tempo de sequidão, o tempo de humilhação iria terminar.
Mas para isso precisava ter as raízes profundas em Deus. Não negar o Senhor, não negociar a sua fé com qualquer coisa, não mercadejar a palavra de Deus como se fosse nada, o conto da carochinha. A palavra de Deus diz: ensina os teus filhos, ensina os teus filhos a ter raízes profundas em Deus. Porque quando for para a universidade, não vão se desviar, porque sabe o que a palavra diz. Os seus filhos têm que ver você lendo a palavra em casa. Os seus filhos têm que ver você orando. Os seus filhos têm que ouvir você falando palavras de fé. Os seus filhos têm que saber que você é uma pessoa diferente, que se move no sobrenatural de Deus. Ele vai fazer as escolhas que ele quiser fazer, mas ele vai saber que o porto seguro é na sua casa, é com seu pai e com sua mãe. Vai dar com a cara na parede, mas vai saber voltar e falar: mãe, ora por mim. Mãe, traz uma palavra de Deus para mim hoje. Essa é a palavra que Deus nos dá. Vamos manter as nossas folhagens verdes enraizados na palavra de Deus, enraizados em Deus, vivendo na palavra de Deus, para a honra e glória do Senhor, tendo compromisso, não só com a Igreja Batista Bethesda, mas com o reino de Deus. O reino de Deus precisa de você. O reino de Deus quer que você faça parte deste povo que enfrenta a tempestade, que enfrenta situações, mas que não esmorece na fé. Amém? Glória a Deus. Vamos orar ao Senhor. Ó Deus, nós queremos te glorificar e te exaltar, ó Pai. Bendito é o teu nome. Eu quero orar, ó Pai, por aqueles que estão vendo, Pai, através, ó Deus, do Instagram, através, ó Pai, do Facebook, através do culto presencial. Ó Deus, que a tua graça alcance, ó Deus, e que nós possamos desenvolver essas raízes profundas em Ti, essas raízes profundas na Tua palavra, para que não venhamos negar a Tua palavra, não venhamos negar o Teu nome, que possamos celebrar, que possamos testemunhar, que possamos glorificar, ó Pai, pelas Tuas grandezas, pela manifestação do Senhor sobre nós. Derrama a Tua graça, abençoe cada lar aqui. Ó Deus, abençoe o pastor Marcos e a pastora Meire, que vão viajar para descansar. Que o Senhor guarda, proteja ele e a sua família, que seja tempo de refrigério sobre eles, que seja tempo do mover do Senhor. Ó Deus, que o Senhor abençoe, Pai, cada coração. Ó Deus, que possamos estar firmados na Tua palavra, porque a Tua palavra diz: escondi a Tua palavra no meu coração para não pecar contra Ti. Que esta palavra possa estar guardada no nosso coração, em nome de Jesus Cristo que nós oramos. Amém e amém. Glória a Deus. Amadas irmãs, no dia 23 de outubro, nós teremos aqui na igreja o Outubro Rosa. Amém? Então, não marque nada nesta data. Venham lindas e maravilhosas, trajando a cor rosa. Convidem amigas. A pastora Márcia Lourenço vai estar ministrando. As irmãs do grupo Pérola da Manancial vão estar vindo adorar. E será a posse da nossa Meire aqui, da nossa pastora Meire, nas Débora.
e venham participar conosco. Amém? Que Deus nos abençoe, que vão na paz, guardados no Senhor, enraizados no Senhor, para onde